Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que diz a palavra de Nosso Senhor mais uma vez, nesse dia 15 de fevereiro, segundo São Marcos, a mensagem para nós revelada no dia de hoje. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvido não ouves? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós escolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quanto repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Pois bem, a palavra de hoje nos fala, Jesus pede precaução aos discípulos. Eu acredito que Jesus nos dias de hoje também pede precaução a todos nós. O que é essa precaução? É nós desenvolvermos a força para superarmos as provações. E por que as provações são tão importantes para ser superadas? Porque já diz a própria Bíblia, a palavra de Deus, que é na provação que o homem, uma vez provado, receberá a coroa da vida. O que é essa coroa da vida? A vitória, a felicidade. E nós, como estamos lidando com as provações? As provações que principalmente nos atentam através dos vícios, que nós deixamos que se desenvolva em nós, em virtude principalmente de maus costumes. Por exemplo, a cachaça, por exemplo, o sexo exacerbado, por exemplo, quando nós nos deixamos levar pela corrupção, de queremos nos dar bem em uma ou em outra ação. Então tudo isso é importante que nós percebamos e que nós não permitamos que aconteça conosco. Devemos nós estarmos atentos ao que realmente é importante em nossa vida, para que quando formos tentados, e aí a palavra de Deus também já nos fala que não é Deus que nos tenta, jamais. A gente não pode achar que alguma coisa que nos aconteça é Deus que está fazendo, mas a palavra já diz, faz sentido também, que é justamente a ação dos nossos erros, a consequência deles, quem nos faz cair nessa possibilidade de tentação. Você encontra uma facilidade para ganhar mais dinheiro, só que essa facilidade precisa que você destrua ou você prejudique alguém no trabalho, no negócio. Aí você vai fazer o quê? Olha a pergunta, Você de repente vai na rua e tem aquelas menininhas bonitas lhe dando de bobeira. Você sabe, se chamar para sair elas vão, mas você está com sua namorada, sua esposa, sua noiva em casa. Ou também ao contrário, a mulher tem seu namorado, seu noivo, seu esposo, e vê essa situação na rua, de repente um carro grande, aparentemente bem, muito dinheiro, aquelas facilidades todas, enfim, o que é que você vai fazer? Ou mesmo em provocações de conversas, em mídias sociais, internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, o que é que você está fazendo? Que decisões você está tomando? Ou mesmo também nos vícios da cachaça, de repente você está trabalhando, aí vem o diabo, sabe que você é meio fraco em relação à bebida e vai lhe dar aquela tentação para você ir para o bar beber, ou para você ir para uma festa, beber cachaça, enfim. E você às vezes
tem outros propósitos, tem outros objetivos, mas qual a decisão você está tomando? Ou seja, Jesus ele pede essa precaução, ele diz aos discípulos, cuidado com Herodes e com os doutores da lei, porque Jesus sabe que esses estão sendo movidos pelo mal, e esses é quem estão tentando e estão desviando a população para outros caminhos errados. Portanto, peçamos a Deus força para resistir às tentações, fortaleza e força, sabedoria e poder para seguirmos, para nosso anjo da guarda cada vez mais ter discernimento e nos proteger, e nós entendamos uma coisa, que nós atraímos aquilo que nós fazemos. Por mais que as forças de Deus queiram nos ajudar, nosso próprio anjo, né, nossos guias, vamos chamar assim, queiram nos ajudar, se nós não permitamos que o bem aconteça em nossa vida, nossas decisões forem retas, não forem justas, essas forças do bem que Deus nos envia para também nos proteger e nos ajudar, não vão ter condições de chegar próximo da gente suficiente, por mais que queiram, para poder nos livrar das coisas ruins. E aí só Deus por nós. É por isso que quando uma pessoa rouba muito, mata muito, faz muita coisa errada, às vezes sofre um acidente, às vezes é baleado, às vezes, enfim, veja que tudo é consequência do pecado. Mas e aquelas pessoas que pecam um pouco? Vai chegar um momento que vai se acumular tanto esses pequenos pecados, que vai atrapalhar a vida, vai atrapalhar os objetivos, os sonhos, pode se gerar também uma doença. Quer dizer, tudo está no nosso controle, a nossa vida está no nosso controle. Peçamos a Deus sabedoria, discernimento, que Ele cada vez mais nos conceda para que a gente possa vencer esses vícios, nos avaliar, fazer aquele filtro nas decisões da nossa vida, alinhá-la com o que nós precisamos e queremos, e com que nós se sintamos bem, desde que não faça mal ao próximo, e aí assim é a prova que está conectado a Deus, e sigamos em paz. Desejo aí um bom dia a todos, que Jesus Cristo possa nos alimentar todos os dias, sempre, todo momento, a gente possa ter esse momento de conversa com Ele. A oração é uma conversa com Deus, depois o que a gente compreende, o que a gente entende que precisa ser feito na nossa vida é a ação, que é para completar a oração. A oração é você pedir e agir, ora, né? E ação é você agir. Então assim, você pede, você conversa, você ouve, você sente e depois você coloca em prática na sua vida, né? Tenho feito isso e não tenho me arrependido de forma nenhuma. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe e sigamos em paz.